tem uma força que puxa, né? Alguém foi lá e puxou ela e aí começa o movimento, essa força, então, ela vai ser contabilizada, né? Ela vai ser contabilizada aqui, né? Se você tem um circuito RLC e você tem uma fonte, né, de eletromotriz, então aquela fonte vai contabilizar na equação diferencial e ela vai acabar com a homogeneidade da equação. Porque se nós não tivéssemos, se o movimento ocorresse livremente, sem nenhuma força externa, nós tínhamos uma equação homogênea e tudo seria lindo. Mas, se você tem um sistema e ele sofre com a ação de uma força, então as coisas vão começar, essa força tem que ser contabilizada, né? E aí, então, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, como nós vamos resolver esse tipo de equação, por exemplo, como está aqui, onde agora não tem mais igual a zero. Agora tem igual a alguma coisa, né? Que é um seno, inclusive. Né? Pode ser só o 5, mas está igual ao seno, né? E aí? Como fica? Bom, então, Professor, depois do intervalo. Fala. eu de novo, não consigo ficar sem incomodar. Fala, Ali, então, nos sistemas vibratórios, se nós temos igual a zero, é como se ele estivesse parado. Igual alguma coisa significa que ele está em movimento. É que assim, ó, não necessariamente, porque tu sabe que aceleração igual a zero não quer dizer que o objeto esteja parado. Se a aceleração é nula, a velocidade pode ser constante. Nesse caso aqui, eu teria eu não teria uma força externa, entendeu? Ele poderia ser um movimento gerado apenas pela gravidade e ela estaria contabilizada aqui no meio. Entende? Beleza. Aquilo ali é ação externa. Isso, uma ação externa. Tá? Tá, Naquele exemplo anterior, nós não tínhamos isso. Né? No exemplo anterior que eu resolvi, não tinha isso aqui. Era sem essa contabilização aqui. Certo? Tá bom. Então tá. Então até daqui a pouquinho. 10 minutinhos para tomar uma aguinha e retomamos. Então tá. Vamos lá. Então aqui, né? O que nós temos? Esse aqui é um problema massa-mola, né? E aí ele dá aqui as informações necessárias. E então ele tem uma mola de 10 quilogramas, então o M, o 10 vai no lugar do M. A constante da mola é 140, ele colocou 140 no lugar da constante da mola. Ele é bem direto, né? Aí, depois eu vou falar das condições de contorno. E ele diz que a constante amortecedora é 90 ali, e ele dá uma força, né, uma força externa que é aplicada, e é dada por 5 vezes seno de t. Beleza. E aí montou essa equação diferencial. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso dividir tudo por 10, né, para deixar o y duas linhas sozinho. Né? É uma maneira de resolver, você poderia deixar o 10 ali, né? Enfim. Bom, então nosso problema é esse, resolver essa equação diferencial. Como resolver isso? A primeira coisa a fazer é ver que a solução ela é decomposta em duas partes. Como assim? Ela é uma solução homogênea mais a não homogênea. O que é a homogênea? Solução homogênea é quando eu tenho o meu lado esquerdo igual a zero. Né? A gente sabe fazer isso. O que a gente não sabe é calcular a parte não homogênea. Então, eu vou chamar da seguinte maneira. O YH e o YP. Né? A literatura chama o YP de solução particular. Tá? Eu não vou chamar de solução particular, eu vou chamar de solução não homogênea. O YH é a solução homogênea. É importante a gente ter conhecimento, antes de tudo, da solução homogênea. Vocês já vão ver. Por quê? A primeira coisa a ser feita é calcular a solução homogênea. Então, ou seja, se eu for calcular a solução homogênea, eu vou pegar o meu lado esquerdo igual a zero
e tenho a equação homogênea. E aí, então, eu vou ter que calcular a raiz da equação característica. E isso aqui a gente já está cansado de fazer. E nós vamos ter, então, uma situação onde eu tenho duas raízes reais e distintas, né? Eu tenho menos 2 e menos 7, e são as minhas raízes reais distintas. E qual vai ser a solução homogênea? Né? A minha solução homogênea vai ser C1 na menos 2 mais C2 na menos 7. Isso aqui a gente já está ciente de fazer. Ok. Agora nós vamos ir para a parte não homogênea, e aqui, sim, a coisa vai ficar interessante. Bom, nós temos várias formas, várias metodologias para fazer isso, né? Tem uma metodologia que diz assim, você tem que olhar para a função que está do outro lado, do meu lado direito, pegar uma parecida, só que isso você vai ter que criar uma tabela de... Não gosto. Né? Eu gosto de coisas que sejam para tudo, que você tem que ter uma metodologia que sirva para qualquer coisa, se é exponencial, se é, sei lá, qualquer coisa. E essa metodologia é a variação de parâmetros. Né? A metodologia que a gente vai usar é a variação de parâmetros. E o que consiste essa metodologia? Olha só que lindo, né? A metodologia da variação de parâmetros consiste no seguinte. Né? Em primeiro lugar, eu vou pegar a minha solução homogênea, e vou dizer o seguinte. Bom, a minha solução vai ser o quê? Vai ser V1 na menos 2t mais V2 na menos 7t. Professor, mas o que é esse V1 e esse V2? Esse V1 e esse V2 são os meus parâmetros. Eu vou estar trabalhando. Então, eu troco C por Vs. Só que os Vs, ao contrário dos Cs, eles são funções. Tá? Então, o V1 e o V2, eles são funções. E se eles são funções, nós temos que descobrir quem são essas funções. Então, pois é. Para descobrir isso, nós temos essa metodologia. É a seguinte. Né? Então, o V, ele corresponde, né, ao C anterior. Quem é esse Y, professor? Esse Y aqui é, por exemplo, o E na menos 2t, é o E na menos 7t, né? Que é da solução homogênea, que nós tínhamos visto antes. Aqui eu estou pegando para uma ordem N, né? Sei lá, estou pegando para um quinto grau, por exemplo. Mas aqui a gente já estava com o segundo grau. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Depois que nós temos os Ys, nós vamos ter que determinar, depois que nós temos essa situação aqui, nós vamos ter que determinar quem são os Vs. E para determinar os Vs, nós vamos ter que montar um sistema. Pois é, um sistema na qual, o que nós temos? Nós temos que isso aqui é a derivada de V. Ou seja, V1. Essa aqui é a derivada de V2 e assim por diante. E eu começo com a linha onde... Né? Eu começo com a linha onde eu coloco a expressão e eu vou indo para baixo e vou derivando o y. Vamos fazer um exemplo e vamos ver como é que funciona isso. Eu vou ter um sistema, né? Só que esse meu sistema aqui tem um erro, né? Nesse final aqui é a função f de t. Porque senão nós vamos ter um problema. Esqueci. Essa aqui é a minha f. Zona. F zona. Tá. E este último elemento aqui, né? Esse f de t. É o meu lado direito.
Isso aqui a gente só vai, olhando para isso, pode ser confuso, mas vamos botar isso agora em prática. Tá. Nós vimos o seguinte, que a solução, nós vamos começar a trabalhar com a solução não homogênea. Eu vou fazer essa suposição. Então, meu y é V1, Y1 mais V2, Y2. Quem é o meu Y1? Tá? Como nós vimos, a solução homogênea é essa. Então, a minha solução homogênea vai ser V1 na menos 2t, V2e na menos 7t. Eu troquei apenas, né, no lugar do C, eu coloquei V. E no lugar do Y, eu coloquei o correspondente. Né? Coloquei correspondente. Tá. Então, agora vamos para a parte onde nós tínhamos o sistema. Então, está aqui. Então, quando nós temos isso aqui, o que nós vamos ter que montar? Nós vamos ter que montar o sistema, né, para determinar né, o V1 e V2. Como é que fica esse sistema? Esse sistema vai ficar da seguinte maneira. A primeira linha vai ser quem? V', sempre a derivada do V, e na menos 2t, né? Nossa, 2. Menos 2t, mais V2' e na menos 7t, isso aqui igual a zero. Bom, como ele é de segundo, eu tenho derivada segunda, né? Então eu só tenho duas parcelas. Aqui então termina o meu problema. Continuo com derivada primeira. E aqui eu vou fazer então a derivada do e o e na menos 2t, ou seja, vai ficar menos 2 e na menos 2t, ou seja, eu estou derivando, mais o V2' menos 7 e na menos 7t igual a quem? Igual ao que estava do meu lado direito. O que estava do meu lado direito? O 1/2 seno de t. Então, 1/2 seno de t. Então, se eu for olhar para aquela formulação aqui, né, essa formulação aqui, volta, não foge. O que nós temos aqui? Sempre V', sempre V', e aqui nós vamos baixando a derivada. Começa com a função, derivada primeira, derivada até uma ordem abaixo da ordem da equação. A equação é de segunda ordem, então eu só derivo uma vez. Né? Ou seja, eu terminei aqui. Na última equação do meu sistema, vai vir quem? Vai vir o lado direito da equação. Aí, que é isso aqui. Certo? Então, dessa forma, então, né, nós temos esse sistema que ele vai ficar mais bonito. Vou escrever V1' e na menos 2t, mais V2' e na menos 7t igual a zero, menos 2 V1' e na menos 2t, menos 7 V2' e na menos 7t igual a 1/2 seno de t. E aí, temos que resolver esse sistema. Enquanto vocês ficam, eu vou apagando aqui, enquanto vocês ficam pelo ataque de taquicardia aí do outro lado. Mas é simples, gente. Aqui eu acho que esse é um problema inicial mais dificilzinho, né? Mas, pois é, tranquilo. Então, aqui está meu sistema, né? O V1', o Y1, V2', Y2. Como eu disse para vocês, os V's linhas continuam os mesmos. Eu vou derivando conforme
eu vou derivando o y conforme eu vou descendo. Como é uma equação de segunda ordem, eu mantenho só a derivada primeira aqui. Não vou fazer a derivada segunda. Tá. Colocando as suas coisas no seu devido lugar. Né? Então, nós vamos agora partir para a resolução do sistema. Então, está aqui meu sistema. Tá. Partindo para a resolução do sistema, o que nós vamos fazer por primeiro? Eu vou pegar a equação de cima. Se eu for pegar a equação de cima, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter V1 e na menos 2t, e aí vai ficar menos V2' e na menos 7t. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso isolar o V1'. Então, se eu isolo o V1', eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer menos V2' e na menos 7t, tudo isso dividido por e na menos 2t. Ou seja, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, como é que fica isso aqui? Menos V2' e na menos 7t menos 2t, né? Ou seja, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, eu tenho uma subtração. Ou seja, eu tenho menos V2' e na menos 7t mais 2t. Ou seja, menos V2' e na menos 5t. Beleza? Ali. Ah, professor, mas você botou na frente. Tanto faz, né? Tanto faz. Isso aqui, eu isolei o V1, linha. Quer dizer que vai ter uma integral rolando daqui a pouco. Exato, vai ter uma integral rolando daqui a pouco. Então, tá. Então, o que eu vou fazer com essa informação? Eu isolei o V1 linha. Então, onde é que tem V1 na equação 2? Bom, tem V1 aqui. Exatamente o que vocês estão pensando. Eu vou pegar esse resultado e vou substituir ali. Vai ficar como? Menos 2 vezes menos e na menos 5t, V2', né? Vezes e na menos 2t, menos 7V2' e na menos 7t, igual a 1/2 de seno de t. Bom, aqui vai ficar 2 e menos 5. Eu tenho e na menos 5t vezes e na menos 2t. Isso aqui dá e na menos 7t. Então, dá e na menos 7t menos 7V2' de t. Eu posso vou fazer para parecido. E na menos 7t, V2' de t, igual a 1/2 de seno de t. Então, dessa maneira, o que nós verificamos? Nós vamos ter parcelas semelhantes. E se eu tenho parcelas semelhantes, eu vou poder somá-las. Eu vou poder somá-las. Tá? É o que nós temos aqui. E aí eu ficou com menos 5, e na menos 7, t, V2'. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar toda essa parafernália aqui, a gente vai passar para o outro lado, isso passa dividindo, e se isso passa dividindo, eu vou isolar o V2'. O que nós estamos encaminhando para cá? E aí, como é que fica quando eu faço isso? Né? Então, sempre é bom estar fazendo uma continha, né? Se eu tenho 1/2 dividido por 5, né? Como é que vai ficar isso? 1/10, né? Ou seja, 1/2, mantenho o primeiro, vezes o inverso do segundo. Tá? Então, tá.
ficou 1 sobre 10. Então, tá. Então, ficou menos 1 sobre 10, né? Ou seja, tem sinal negativo. Eu tenho 1 sobre e na menos 7t. 1 sobre e na menos 7t é a mesma coisa que e na 7t. Então, vai ficar e na 7t seno de t. Então, dessa maneira, nós temos, fazendo as simplificações necessárias, né? Isso aqui. Só que nós queremos o V, não o V'. Se nós queremos o V e não o V', o que nós precisamos fazer? Tá borracha. O que nós precisamos fazer? Integrar. Exatamente. Então, se eu tenho o V e queremos o V', eu preciso integrar. Só que antes de integrar o V', o V2', eu vou descobrir quem é o V1'. Né? Eu vou pegar esse resultado e vou substituir aqui. Tá? Então, eu peguei tudo isso aqui, coloquei ali. Antes de tudo. Daí eu tenho menos, né? Ou seja, o menos vai virar mais, né? Vai ficar menos vezes menos, vai ficar mais. E na menos 5 vezes e na 7, né? Ou seja, tem e na menos 5t. Vezes e na 7t, isso aqui vai ficar quanto? E na menos 5t mais 7t. Isso aqui é e na 2t, né? Propriedades da potência. Beleza. E, lembrando, eu tenho V1', eu não tenho V1. Como é que eu vou descobrir quem é o V1? Integrando. Vou ter que integrar aquilo ali. Como é que se integra isso? Integral por partes. Da mesma maneira, o V2', como é que eu vou obter o V? Integrando. Como é que se resolve essa integral? Como é que eu resolvo essa integral? Vamos resolver essa integral. Ah, professor, usou o Simbolab. Usei porque fazer essa integral aqui. Quando é que a gente usa um recurso computacional como o Simbolab para resolver uma integral? Quando o tempo que eu demoro para abrir o site, digitar as coisas e pegar o resultado for menor do que o tempo que eu vou demorar para resolver a integral. Tá? Quando o tempo para resolver a integral na mão é menor do que eu sair daqui, dessa página, abrir o site, inserir as coisas no site e obter a resposta, porque ele pode demorar para fazer. Né? Ele pode ficar lá girando. Quando esse tempo for menor que eu pegar minha caneta e resolver. Nesse caso aqui, se eu for resolver essa integral por partes, esse tempo para resolver ela à mão vai ser maior do que eu ir lá no site e resolver isso. Certo? Se eu tiver um polinômio, eu não vou lá no site resolver uma integral de polinômio, né? Uma integral de substituição simples. Porque a gente sabe resolver isso na mão. Isso é rápido. Então, o que define quando eu vou para uma calculadora é a rapidez, certo? Às vezes é muito mais rápido fazer na mão do que você ir lá, mas, enfim. Tá? Então, fui lá e fiz isso aqui. Porque essa integral por partes, a gente já resolveu uma integral por partes semelhante a essa, lá no início do semestre, né? Lá nesse semestre a gente fez aquela integral que ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha. Né? Acho que daria uma meia hora para a gente resolver aqui. 10, sei lá, deu 1 minuto resolvendo do outro lado. Bom, então tá. Aquela integral de loop. Sim, o Simbolab a gente vai usar e depois, mais adiante, eu vou usar o Simbolab com uma certa frequência. Principalmente lá na transformada de Laplace, eu vou usar bastante o Simbolab. Tá? Bom. Então tá. Então vamos lá. Dito isso,
aqui está a minha integral, né? Eu resolvi a integral. Quando eu resolvi a integral, eu resolvi só isso aqui. Então, esse resultado aqui, eu coloquei aqui. Né? Lembrando que se ele digitou, né? Se ele digitou isso aqui, né? Então, isso aqui corresponde a 1/5 de e na 2x vezes cosseno, tá? Se ele botou 2, 2 e dividido por 5, corresponde a 2/5, tá? Então, professor, mas lá era T. Eu não sei se o Symbolab sabe usar o T ou se o Symbolab interpreta certamente o T. Então, botei o X. Fazendo a continha, então ficou menos 1 sobre 50 é na 2x, na 2t cosseno t, 1,25, né? Na 2t. Tá, beleza. Fiz o V1. Eu vou calcular o V2. V2 eu vou calcular. Também é daquelas integrais looping que vai de um lado para o outro. Então, de novo, eu fui no Symbolab, achei ele. Coloquei a resposta no lugar dele. E obtive isso aqui. Certo? Então, 1 sobre 500 é na 7t, cosseno de t, menos 7/500 é na 7t. Ok. Tá? Beleza. Então, eu descobri quem era o V1 e descobri quem era o V2. A nossa suposição inicial era que o meu y, o meu y não homogêneo, fosse esse aqui. Então, esse V1 vai vir para cá e esse V2 vai vir para cá. Olha só que legal. Né? E aí, então, colocamos cada macaco no seu galho. O V1 veio para cá, o V2 veio para cá. Tá? E aí, então, nós temos o seguinte. Esse e na menos 2t com esse e na 2t, né, o que vai acontecer? Vai ficar e na 0 e os e's vão embora. Professor, isso sempre vai ser assim? Eu não sei. Aqui deu certo, mas pode ser que ali adiante não dê. Vai sempre fechar com esses valores dos expoentes. Tudo é coincidência, gente. Aqui cada problema, cada problema é um problema. Novamente, ia na 7 vezes ia na menos 7. Foi embora. Beleza. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aqui está faltando, eu acho, um sinal negativo aqui, né? Deixa eu ver. Não, aqui ele é positivo. Menos vezes menos dá mais, né? Mais vezes menos dá menos, tá certo? Então, o meu erro está aqui. Aqui é mais. Aqui é menos, né? Uhum. É que quando eu fiz, né? Óbvio que quando eu fiz isso aqui, eu peguei, né? Deixa eu ver se eu acho minha referência. Gente, nem a referência está aqui. Deixa eu ver. Não está aqui a minha referência. Não, o livro. Esse livro aqui é uma referência que eu uso bastante, mas a outra referência não está aqui. A minha outra referência, eu tenho uma referência que eu uso que estava resolvido esse problema. Então, é óbvio que eu me orientei com o livro. Tava só a resposta, né? E bateu direitinho. Eu só tinha trocado esse sinal aqui na hora de fazer, eu tinha trocado o sinal. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei o cosseno, juntei com o cosseno. Eu pego o seno e junto com o seno. Tudo é semelhante, né? E aí, então, eu vou ter a resposta final. Ali. Então, agora eu faço a continha, né? Faço a soma.
Tá? Então, como é que a gente faz uma soma, professor? Como é que eu faço essa soma? Ora, 500, tanto faz, né? Eu consigo dividir 500 por 50 e 500 por 500. O 500 que divide por 50 dá 10 negativo, né? Então, 500 que divide por 50 dá 10. 10 vezes 1, menos 10. Mais 1, então deu menos 9. Da mesma maneira acontece aqui, né? Eu vou conseguir dividir o 500 por 25. Deve dar 20. 20 menos 7 dá o 13, né? E essa aqui é a nossa solução particular. Olha só que legal, gente. Olha só. Essa é a solução particular. E aí, então, nós vamos ter, melhor, a solução não homogênea. Então, como nós temos a solução homogênea, e a nossa solução geral é a solução homogênea mais a solução não homogênea. Eu mostrei lá anteriormente, solução homogênea, mas não homogênea. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a parte não homogênea, melhor, a parte homogênea, né, a parte homogênea, e a parte não homogênea. Certo? Vou ter a homogênea e a não homogênea. Então, homogênea é facinho de calcular. Já não homogênea, nem tanto. Certo? Então, o esquema geral para calcular a solução na parte não homogênea é sempre esse. Né? Eu vou ter a solução homogênea. Primeira coisa, é pegar a solução homogênea. Na solução homogênea, substituir no lugar do C, colocar o V. Depois disso, nós temos que, então, calcular o sistema, né? O sistema calcular o V, o V1 e o V2. Só que nesse sistema, o meu V1 e o meu V2 estão em derivadas. Certo? Então, esse é o esquema geral. Vamos replicar esse esquema geral em outros exemplos. Tá? Assim, quando eu falo em esquema geral, é a palavra mágica. É sempre esse roteiro. Certo? É sempre esse roteiro. Né? O problema é que você vai ter, às vezes, uma integral mais difícil, você tem que ficar atento com os sinais, enfim. Então, como nós temos esse problema aqui, né, essa aqui é a solução geral do problema, nós precisamos encontrar o C1 e C2. Para encontrar o C1 e C2, nós precisamos das condições. Então, quais são as condições? Então, ele diz o seguinte, a velocidade inicial é 1. Então, a velocidade inicial está aqui. Né? Essa velocidade inicial. E ele parte da posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio? Ele está aqui, né? Aqui está minha massa. Aqui está minha massa. E essa aqui é a posição de equilíbrio, paradinha. Só que daí vem a força, né? O F, que empurra. E aí, dessa posição de equilíbrio, né? Essa posição Y0, ele começa a fazer isso aqui. A posição de equilíbrio é quando está tudo paradinho. Então, minha posição de equilíbrio é y0 igual a 0. Certo? Então, tá. Então, nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, começar com y0. Então, no lugar do zero, no lugar do t, eu vou colocar 0. No lugar do y, eu vou colocar 0. Desta maneira, nós vamos descobrir que o C1 mais C2 é menos 9 sobre 500, né? É igual a isso aqui. Certo? Tá. Agora a gente vai ter que trabalhar com a derivada. Só que essa derivada aqui é simples, né? Não tem muito mistério. Então vai ficar menos 7C1, menos 2C2, né? Fiz essas derivadas aqui em relação a t. Eu vou ter 5 sobre 500, eu vou ter 9 sobre 500, a derivada do cosseno é menos seno, por isso que aqui ficou positivo. E a derivada do seno é cosseno. Ok.
Então, se eu fizer essa situação aqui onde o y0 é 1, então no lugar do y' de 0 é 1, no lugar do y' eu vou colocar 1, e no lugar do t eu vou colocar 0. Ok, então, de novo. Ah, professor, eu já vi que está pipocando ali. Já vi o pipoca. Ah, por que está pipocando? Derivada é cosseno. Derivada é cosseno. Exatamente. E aí, então, corrigindo, então nós temos ali o cosseno de 0, né, sempre é importante a gente ressaltar isso. O seno de 0 é 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, por isso que ficou 13 sobre 500. Aquela história, né? A professora digita errado, mas faz a conta certa. É o que vale a intenção. Então, eu passei o 7 para o outro lado, passei o 2 para o outro lado e passei o menos 1 para cá. Fiz as contas, então cheguei a essa equação. Então, repara, nós substituímos as duas condições e na hora de substituir as duas condições, nós temos C1 e C2, nós vamos ter que montar um sistema linear. Bom, e resolver sistema linear é alguma coisa que não deve ser problema, né? Alguém vai dizer assim, mas eu não fiz geometria analítica. Mas isso é simples, né, gente? Se a gente lá na geometria analítica, o professor vai dizer para você o seguinte, se você multiplicar a equação de cima por menos 7, por exemplo, lá multiplica a equação de cima por menos 7. Vai ficar menos 7C1, menos 7C2. Aí o professor ainda vai dizer assim, você multiplicou por menos 7 e agora você soma elas. Professor, por que foi por menos 7? Por que não foi por 7.352? Porque se você multiplicar por menos 7, você vai cortar aqui. Simples, né? Então, você sempre vai fazer vai escalonar de maneira que você consiga dividir isso aqui. Na geometria analítica, se vocês lembram, tinha bastante regrinhas, né? Bastante regrinhas não, né? Uma regra só para isso, né? Eu odeio quando a gente diz que tem muitas regrinhas. Nós temos uma metodologia única para resolver isso. Então, fazendo isso e somando, né? Fazendo isso e somando, fazendo isso e somando, então nós temos isso aqui, né? Vai ficar, o C1 cai fora, sobrou só o C2. Vai ficar menos 7C2, menos 7 mais 2, 5C2. Então, se eu faço essa soma aqui, dá 550. Então, quanto é que vai ser o C2? 110 sobre 500. Né? Da onde que saiu esse valor, né? Tem que sempre lembrar que ele estava multiplicando, passou dividindo. Então, ficou menos 550 dividido por menos 5 vezes 500, né? Então, fazendo isso aqui, por isso que ficou positivo. Beleza. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho o C1, né? O C1 eu conheço o C2, substituo na primeira equação, né? E aí nós vamos ter o seguinte. Esse meu 110 passou para o outro lado, né? Então ele passou para o outro lado, então ficou 9 sobre 500, menos 110 sobre 500. Portanto, sobrou menos 101 sobre 500. Estamos aqui. Certo? Sem grandes mistérios. Então, nós temos C1, nós temos C2, substituímos
na função, né, na solução geral, e vamos ter a nossa solução particular. Aqui está a nossa solução particular. Tá? Então, botei o C1, botei o C2 nos seus devidos lugares, e o problema está resolvido. E aí, como é que fica o gráfico disso? Esse aqui fica o gráfico. Ah, professor, mas ficou estranho, porque é como se ele botasse uma força e aí ele só levantasse a massa para cima, melhor, né? Ou seja, ele vai... Quando ele fez isso aqui, né? Aqui lá na disciplina de vibrações, eles vão tirar várias propriedades da mola, né? Mas o que acontece? Você imprimiu a força e o que aconteceu? O movimento só veio para um lado, né? Ou seja, o movimento, na verdade, o movimento veio para esse lado de cá, né? Ou seja, o movimento para o lado positivo, né? E o que aconteceu, né? As exponenciais, elas estão absorvendo. A grande questão aqui é que essas exponenciais aqui, elas estão absorvendo a variação do cosseno, do seno e do cosseno, ainda mais que elas são variações bem pequenas, né? Porque 13 sobre 500 é bem pequeno. 9 sobre 500 é menor ainda, né? Então, e o seno e o cosseno, 13 sobre 500 é menor que 9 sobre 13. O seno e o cosseno, os exponenciais, eles estão absorvendo tudo. Bom, depois do intervalo, a gente vai fazer outros exemplos, tá? Eu vou fazer um outro exemplo com isso para replicar essa metodologia. Então, daqui a pouco nós... Então, tá. Então, aqui. Vamos resolver essa equação diferencial aqui, né? Então, é uma equação diferencial não homogênea, tá? É uma equação diferencial linear, com coeficientes constantes, não homogênea. Como nós vamos resolver isso? Com variação de parâmetros. Mas a teoria geral diz o seguinte, que a solução dessa equação diferencial, ela é decomposta em uma parte homogênea e uma parte não homogênea. Então, para calcular, né, a parte não homogênea, a parte homogênea, o YH é a solução homogênea. É a primeira coisa que a gente faz. A primeira coisa que a gente faz é calcular a solução homogênea. Então, o que nós temos, né? Então, para calcular a solução homogênea, eu vou ter a minha equação característica, que é essa aqui. Né? Vou botar o seguinte, então, vou ter a equação homogênea, que vai ser y duas linhas, menos 2y, linha, mais y igual a zero. Então, a equação característica disso aqui vai me resultar numa equação característica que vai ser m ao quadrado menos 2m mais 1 igual a zero. Bom, então, começamos pela equação de segundo grau, né? Menos 2, isso é mais 2, mais 1 menos 4, menos 4, né? 4 menos 4, dividido por 2, então vai ficar 2 que divide 2, e eu tenho solução única que é 1. Tá? Ou seja, duas vezes a solução 1. Então, a minha solução homogênea vai ser quem? Vai ser C1 na X mais C2, tá? Mais C2 X e na X. Então, a primeira parte que a gente resolve, né? A primeira coisa que a gente resolve
é a parte homogênea. Né? A primeira coisa que a gente resolve é a parte homogênea. E aí, dessa parte homogênea, então, eu tenho C1 na X mais C2X na X. Certo? Pois bem. Então, nós resolvemos a primeira parte. A segunda parte é a parte da não homogênea. Tá. Então, agora vamos para a parte não homogênea. O YP. Solução não homogênea. Como é que fica a solução não homogênea? A solução não homogênea, ela é YP igual a V1, Y1 mais V2, Y2. Então, no lugar do C, eu vou colocar o V. Então, vai ficar V1 na X mais V2 X na X. Tá? X na X. Então, este aqui é o meu Y1 e este aqui é meu Y2. Certo? Tá. Beleza. Vamos lá. Então, como nós vamos tratar disso? Então, para isso, a gente vai ter que montar aquele sistema, né? Eu dizia para vocês que tinha um sistema. Qual era o sistema? O sistema era Y, era V1' Y1 mais V2' Y2 igual a 0. V1' Y1'. Então, eu vou para a linha de baixo, eu faço a primeira derivada do Y. E a derivada do V continua a mesma. Mais V2' Y2' igual a quem? A minha f de x, que eu concluo aqui, porque a minha ordem, né, a minha derivada, a minha equação diferencial é de ordem 2. Depois eu posso fazer um de ordem 3. Eu tenho aqui um exemplo de ordem 3. Só que esse exemplo de ordem 3 aqui, começou aqui, foi na outra folha, e foi lá na outra folha, né? Eu estou usando aqui as minhas anotações do meu tempo de aluno de graduação. Já está tudo resolvido mesmo, então daí, né? As folhinhas do SOR. Está resistindo essas folhinhas. Então, tem aqui uma discussão, só que essa terceira aqui está enorme. Aí, se fosse uma terceira, teria que ter mais uma linha aqui embaixo, né? Bom, então tá. Agora, então, adaptando esse sistema, nós temos o seguinte. Meu Y1 é E na X, né? Então, vai ficar E na X, V1', né? Mais o Y2 é X E na X, V2', igual a 0. Agora, vamos ter a derivada. Quem é a derivada de E na X? Então, a derivada de E na X é E na X, V1'. Agora, quem é a derivada de X E na X? Então, lembrando, Y1' é a derivada de quem? De E na X. Ou seja, E na X. O Y2' é quem? É a derivada de X E na X. Bom, a nossa boa e velha regra do produto, né? Ela sempre vai ser útil. Então, é E na X, né? 1 vezes E na X, mais X vezes E na X. Ou seja, vai ser E na X, mais X E na X, V2' igual. Igual a quem? A f de x. Quem é a minha f de x? E na x sobre x. Né? Então tá. Isso aqui é igual a E na x sobre x. Bom, então agora, mãos
a obra, né? A primeira coisa que nós vamos fazer nesse sistema é isolar, vou pegar a primeira equação e vou isolar o V. Eu vou isolar o V1'. Então, primeira coisa, na equação 1, né, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, né, eu vou isolar o V1'. Então, vai ficar E na x vezes V1' igual a menos x E na x V2'. Então, vai ficar V1' igual a menos x E na x V2', tudo isso dividido por E na x. Certo? Pois bem. Então, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Pode ser. O que vai acontecer aqui? Eu tinha uma maneira mais simples de fazer. Eu posso simplificar esse com esse, sobrou menos x V2'. Certo? Outra maneira simples de fazer é que você tem aqui embaixo, ó, você tem aqui, isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu poderia substituir, vou fazer isso. Eu posso substituir, né, na segunda equação, né, quando eu tenho isso aqui, né, eu tenho isso aqui. Então, eu vou pegar na segunda equação, na equação 2. Então, aqui é a minha equação 1, aqui é a equação 2. Na equação 2, o que eu vou fazer? Eu tenho E na x V1'. Então, a x vezes a x V1', eu posso substituir, então, por x na x vezes V2'. Né? Mais, né? Vou botar, né? Por essa relação aqui. Né? Mais na x mais x na x V2'. Igual a na x sobre x. Certo, né? Então, aqui é E na x mais x é na x. Tá. Beleza. O que vai acontecer aqui? Olha, aqui vai acontecer uma magia. Né? Aqui vai ficar menos x na x vezes V2', mais E na x V2', mais x E na x V2', igual a E na x sobre x. Olha o que vai acontecer aqui. Isso aqui e isso aqui são iguais com sinal oposto. Então, podem ser cancelados, né? Podem ser cancelados. E vai sobrar apenas E na x V2' igual a E na x sobre x. Então, se eu isolar o V2', eu vou ficar como? Eu vou ficar com na x sobre x vezes na x. Então, ele vai simplificar esse com esse e vai ficar V2' igual a 1 sobre x. Mas eu tenho V2'. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter que o V2 é a integral de dx sobre x. E aí entra naquele caso que eu dizia anteriormente. Eu não vou ir para o Symbolab para resolver essa integral. Né? Porque o tempo que eu vou demorar para eu abrir o Symbolab, para eu digitar isso aqui, para eu ver a resposta, é maior do que o tempo que eu vou ter para fazer isso aqui e dizer, bom, isso aqui corresponde ao logaritmo de x. Né? Não precisa botar constante aqui, só o logaritmo de x. Certo? Pois bem.
Descoberto quem é o V2. Se eu descobrir quem é o V2', ou melhor, eu descobri quem é o V2. Esse V2' aqui, eu vou precisar dele. Porque quando eu tenho esse V2', eu vou trazer essa descoberta para onde? Essa descoberta, ela vai vir para cá. Então, nessa descoberta ali, o que eu sei? Né? Eu sei que o E na X, V2', E na X, o E na X, né? Eu sei que o E na X, V1' é igual a menos X, E na X, V2', né? Isso aqui a gente sabe, por essa equação aqui, né? Então, a gente já conhece que o V2' é 1 sobre X. Então, vai ficar E na X, V1' igual a menos X vezes E na X vezes 1 sobre X. Né? Que corresponde ao meu V2'. Né? Que foi descoberto ali. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter agora o seguinte. Esse X vai simplificar com esse X aqui. Né? O E na X vai dividir com aquele E na X. Então, o meu V1' vai ser quanto? Vai ser E na X dividido por E na X, né? Com aquele sinalzinho de menos ali que não sai. Então, vai ficar 1. Então, o meu V', meu V1' corresponde a menos 1. Ah, mas se o meu V1' corresponde a menos 1, quanto é que é meu V1? Meu V1 vai ser menos a integral de 1, né? Ou menos a integral de dx. Isso aqui é menos x, né? Integral de dx é x. Então, chegamos ao finalmente, né? Então, o meu V2, né? O meu V2, ele é ln de x. O meu V1, ele é menos x. Então, o que nós temos agora com isso? Vamos voltar para o nosso problema inicialmente, o nosso problema, que é esse aqui. Então, a nossa solução a nossa solução da parte não homogênea é essa aqui, né? Isso aqui é a nossa solução da parte não homogênea. Então, agora eu já sei quem é meu V1. Então, vai ficar a solução da parte não homogênea vai ser quanto? Vai ser o V1, que vai corresponder a menos x. E na x mais o V2. O V2 corresponde a logaritmo de x vezes x e na x. Então, eu estou substituindo o V1 e o V2. Ficaram intactos o E na X e o X é na X. Aqui o X é na X. E aqui. E o meu V, esse aqui é o meu V1. E esse aqui é o meu V2. Certo? Então, para finalizar, aqui está a nossa solução da parte da solução não homogênea. Então, a solução final, né, solução geral da equação diferencial, né, vai ser y igual a y homogêneo mais a y da parte não homogênea. Então, é y igual a C1 e na x mais C2 x e na x. Isso aqui é a parte homogênea. Então, agora eu vou colocar a parte não homogênea, que vai ser quanto?
né? Então, vou botar menos x, e na x, mais x ln. Deixa eu ver, é mais bonito colocar o ln para o fim, né? Essa aqui é uma questão de estética, não uma questão de... Ai, porque tem que ser uma... É uma questão estética. Eu boto o x, e na x e o ln do módulo de x lá no final. Certo? E aí, então, nós temos a solução geral do nosso problema. Né? Aqui, solução homogênea. Né? E aqui, a nossa solução não homogênea. Né? É isso. Bom, eu não vou fazer o segundo exemplo, eu teria mais um segundo exemplo, eu vou deixar para a semana que vem. Semana que vem eu vou deixar só para a gente fazer esse tipo de exemplo e resolver mais algum outro problema. Mas é isso que a gente tem, tá, gente? Não tem... Né, esse é o... quando a gente tem a parte não homogênea. Deixa eu ver aqui o chat. Assim, para resolver o sistema linear, você pode somar as duas equações, você pode fazer várias coisas, tá? E o que eu resolvi de uma forma, por exemplo, as minhas anotações de aluno de graduação, fazendo a disciplina de equações diferenciais, eu resolvi de outra forma. Na verdade, eu multipliquei a equação de baixo por menos 1 e cortei, né? Aqui eu resolvi de outra maneira, cheguei no mesmo resultado, né? Enfim, tá? Tá, se nós tivéssemos soluções particulares, nós iríamos encontrar os Cs depois de tudo isso. Depois de resolver tudo isso, aí vem a solução particular. Tá? A solução particular é sempre depois. Primeiro a gente resolve a solução geral e depois a gente só vai para a solução particular. Então, assim, né? Semana que vem eu vou continuar fazendo esses problemas, vou continuar resolvendo esse problema. Eu acho que semana que vem nem vou fazer PowerPoint. Só vou selecionar as equações diferenciais e vou pedir para e a gente vai resolver. Eu ainda não fiz o pós-aula. Daqui um pouco, pós-aula talvez eu faça, tem que fazer até amanhã. Eu vou achar algumas coisas, né? Vou achar na minha Bíblia, né? Vou mostrar minha referência, a Bíblia, né? Alguma coisa, né? A antiguinha, né? Porque como eu não tenho acesso a nenhum tipo de biblioteca, a não ser virtual, e eu não sou muito fã de biblioteca virtual, sim, vocês veem que o meu cabelo branco é do tempo que indica que o professor é do tempo que tinha livro, né? Eu não vou mostrar outra referência que eu tenho, porque ela é antiética, mas, né, a referência que eu uso é um xerox, né? Então, isso aqui é antiético. Vou mostrar que é um xerox de um livro. Né? Mas, enfim, fica uma referência antiga, porque o senhor não gosta de livro online. Naquelas, né? Enfim, eu tenho um monte de livro online. Bom, então era isso. Vocês viram o seguinte, para fazer a avaliação do grau, vocês vão fazer um grupinho, vão resolver um problema como esse e vão me apresentar todas essas continhas para mim, numa folhinha que vocês vão me enviar. Né? Vocês não vão mandar por cartinha do correio, vocês vão me enviar. E então já vão pensando no grupinho para vocês fazerem isso no final do semestre. Quais são os problemas que vocês vão resolver? Eu ainda não sei. Né? Essas minhas referências aqui, mais as outras que eu tenho ali, vão me fornecer os problemas. Certo? Bom, era isso, eu não vou passar das 10. Se alguém tiver mais alguma coisa, aqui o chat está bombando. Vamos ver o que nós temos aqui. Mas é isso. Realmente é... Assim, vai ser poucas questões. Eu não vou fazer 3 milhões de questões como eu faço, eu faço. Por exemplo, a última eu coloquei 10, porque, tipo, resolver equação de segundo grau com fórmula de Bhaskara, isso é bem tranquilo, né? E depois as outras botar né? Enfim,
achar um recurso computacional que vocês possam fazer também é rápido. Mas não, eu vou fazer poucos, tá? Eu vou fazer pouquinho, eu não vou fazer grandes coisas, não vou fazer muito. E também a gente tem o seguinte, né? A gente trabalhou na aula de hoje a parte quando a gente tem números complexos, né? Quando as raízes são complexas, né? Então a gente tem que botar algumas questões de quando raízes são complexas, certo? Bom, é trabalhoso, tá? Existe uma maneira mais simples de fazer? Existe, não vou dizer assim que diminui diminui em 90% do trabalho, não. Ela diminui, sei lá, dependendo da situação, diminui em 15% a dificuldade. Ou... pode ser que diminui, nas situações mais básicas, diminua 50% de dificuldade. Mas não vou prometer tanto céu assim, não, que é a transformada de Laplace. Né? A transformada de Laplace, ela resolve isso, a gente vai estudar a transformada de Laplace para resolver esses problemas, né? A finalidade é para achar coisas mais fáceis para resolver isso, mas dependendo do tipo de situação, a transformada de Laplace vai cair num brete mais simples do que seria se fosse fazer por aqui, tá? Bom, então era isso, pessoal. Vou organizar minhas coisas.